Então vamos lá, hoje o tema da nossa live é desafios atuais na gestão de carreira, né? Como vocês sabem, há uns dias eu coloquei aqui no Instagram uma enquete, né? Perguntando como é que as pessoas estavam em relação a 2020, como é que as pessoas estavam em relação às buscas pelos seus objetivos, né? Algumas pessoas responderam que estão muito bem, outras pessoas responderam que não estão nada bem, que 2020 é um ano que está perdido, né? Então, eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, né? Sobre a gestão da nossa carreira, o que é que a gente tem planejado e quais são os desafios que a gente tem hoje, considerando o cenário atual, para que a nossa carreira tenha um andamento da maneira como a gente espera, né? E eu sei que assim, antes de eu começar propriamente dito entrar no assunto, eu quero entender de vocês, as pessoas que estão aqui. Quais são os desafios que vocês têm encontrado nesse ano de 2020, ou enfim, ao longo da carreira de vocês, mesmo que tenha sido antes, né? Em relação à gestão de carreira. Então, gente, uma coisa que é fato nós estamos vivendo um momento que ninguém, há muito tempo, na verdade, a sociedade não viveu, né? Então, a gente sempre busca, tem objetivos na nossa cabeça, mas nem sempre a gente tem esses objetivos muito claros. Mas tá, digamos que a gente tem um objetivo claro. Como a Mariana colocou aí, não consigo traçar um plano. Tá, então se você não consegue traçar um plano, a primeira coisa é compreender em que ponto você está travado, né? Digamos assim, em relação ao seu plano de carreira. Qual é a dúvida que está te travando mesmo na execução desse plano? É o objetivo? É de que forma você vai chegar lá? O que é exatamente, tá? Mas, beleza. Dificuldade em manter a meta traçada previamente. Muito bom esse, Giovana, porque assim, na verdade, isso é uma das coisas que eu vou falar bastante aqui hoje. Muitas pessoas tinham muitos objetivos no início do ano, né? Em janeiro a gente tinha um objetivo para 2020, sempre tem aquela coisa de 1º de janeiro é o dia das promessas, né? O dia que a gente faz milhões de promessas para si próprio e que muitas vezes essas promessas acabam se perdendo por aí. E 2020 eu acho que foi o ano campeão em relação a isso, porque eu vi muitas pessoas se queixarem disso, né? Falarem que na verdade não tinha, foi tudo por água abaixo, até porque foi um ano que exigiu uma série de adaptações de muitas pessoas, né? E aí, assim, eu acredito que quando você tem um planejamento bem estabelecido da sua carreira, e eu quero dizer o seguinte, planejamento é uma coisa que você tem uma ideia, é um momento em que você pensa quais são os passos que você precisa fazer, quais são as atitudes que você precisa ter para que os seus objetivos sejam alcançados. Então, quando você tem esse planejamento, você precisa ter, alinhado com o planejamento, umas outras características. Uma delas é a flexibilidade. Porque, por exemplo, na situação que nós estamos vivendo hoje, o que é que a gente consegue controlar? Né? Na verdade, a gente consegue controlar pouquíssima coisa. A gente consegue controlar o nosso comportamento, o que acontece dentro da nossa casa, o que acontece no meu trabalho, até certo ponto, né? Não é tudo que eu consigo controlar no meu trabalho. Mas, enfim, a gente tem que ter a clareza de que há coisas que eu não consigo controlar. Inclusive, o contexto econômico, né? Que mudou muito do início do ano para cá. De alguns anos para cá e de alguns meses para cá, todo dia muda, né, a economia.
Então, isso é uma coisa que você não tem controle sobre 100%. Então, isso você tem que ter essa clareza e aceitar isso, né? Além de aceitar, você precisa estar suscetível às mudanças. Como eu falei, ser maleável, né? Ser maleável para essas mudanças que o mercado, que o contexto exige que você faça. Então, hoje, muitas pessoas perderam o emprego, precisaram se reinventar. Enfim, a gente já sabe disso, está vendo isso o tempo todo, todos os dias. Mas e aí, essas pessoas que mudaram de caminho, né? Digamos assim. De que forma que essas pessoas vão voltar para o caminho que elas queriam, tá? Primeiro você precisa se questionar se o caminho que você estava era realmente o que você queria. Se era, beleza, você tem que encontrar uma forma de voltar para ele, né? Buscar voltar para o foco. Se não, você precisa dar-se o tempo e se permitir buscar o novo caminho que você precisa e que quer traçar dentro da sua carreira, da sua vida profissional, né? Então, assim, quando a gente estabelece uma meta, estabelece um objetivo, a gente precisa claramente ter quais são os passos para chegar lá. Se eu não dividir a minha meta, ela vai ficar uma coisa muito grande, vai ficar uma coisa muito difícil, muito distante. Então, se eu sei, por exemplo, que eu quero um exemplo para a Giovana, que eu sei que é psicóloga também, né? Se o objetivo da Giovana é trabalhar com clínica, ganhar tantos reais de faturamento por mês na clínica, e esse objetivo está parecendo muito distante, então você tem que dividir esse objetivo em metas menores. Não, então peraí, vamos fazer algo real, né? Alcançável e que eu possa realizar dentro do que eu sei que eu tenho capacidade, né? Então é mais ou menos por aí. Esse é um ponto. Outro ponto é que essa meta, que esse objetivo seja alinhado com o seu propósito de vida. Porque não adianta eu ter um objetivo que não tem nada a ver comigo. Eu tenho um objetivo que, na verdade, é de outra pessoa. Outra pessoa tem uma expectativa sobre mim e eu preciso, como é que posso dizer, corresponder a essa expectativa. A gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem que ter muito autoconhecimento e se perguntar bastante se essa expectativa, ou essa vontade, ou esse desejo é meu realmente, ou se ele é de outra pessoa, certo? Então, se a sua meta não tem a ver com você, é muito difícil que você se mantenha focado nesse objetivo. É fundamental que o seu propósito de vida esteja alinhado com essa meta. Outra coisa que acontece muito, às vezes a pessoa tem um objetivo, tem uma meta a longo prazo, que na verdade não conversa com a vida pessoal dessa pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela quer trabalhar, ganhar rios de dinheiro, mas na vida pessoal ela quer ser mãe, por exemplo, tá? Gente, a gente precisa, quando vai fazer o nosso planejamento de carreira, considerar esse aspecto. Por quê? Porque se você quer ser mãe, se você deseja muito ser mãe, ou ser pai, ou enfim, tem um projeto de vida pessoal, que seja ele qual for, que vai te exigir tempo, que vai te exigir dedicação, que vai te exigir energia, a gente tem que levar isso em consideração. E não só esse fato, mas também o fato de que não adianta trabalhar 24 horas por dia, porque ninguém é feliz trabalhando 24 horas por dia, né? A gente tem que ter um tempo de lazer, um tempo para a família, um tempo para cuidar da gente. Então, isso é coisa do ser humano mesmo, né? É uma coisa nossa mesmo. A gente precisa ter essa sensação de felicidade como um todo, né? Não adianta só eu fazer o que eu quero e ganhar muito dinheiro com isso, se isso, na verdade, está me preenchendo completamente o tempo, não está me deixando ter qualidade de vida, enfim. Uma série de outros fatores, certo? Me sinto meio perdida em como começar a estabelecer as metas e como fazer para chegar lá. Bom, acho que eu até já falei um pouco sobre isso. A meta tem que ser alinhada com o seu objetivo de vida pessoal. Isso é a meta maior, claro, né? Mas aí você vai dividir essa meta em pequenos passos. E é importante que, à medida que você conquiste cada um desses passos, você, como é que eu posso dizer? Comemore mesmo, que você se premie, que você saia, que você tenha um tempo para você. E essa premiação ela pode ser de diferentes formas, né? Como eu tô falando.
Mas é importante você celebrar as mini vitórias, porque são elas que nos mantêm no comportamento, mantêm o nosso comportamento, né? Que mantém a probabilidade que a gente continue o trabalho, o bom trabalho que nós viemos fazendo. Mas não só isso, né? O principal aspecto que nos faz nos manter felizes no nosso trabalho é realmente gostar e se identificar com aquilo que fazemos, tá? A gente não pode se perder nas expectativas dos outros, exatamente. As expectativas dos outros são dos outros, deixa eles carregarem, né? Cada um vai lidar com a sua. As nossas já são muito difíceis de lidar, né? A gente já se cobra muito em muitos momentos. Outro ponto importante em relação a manter o foco, e principalmente no contexto em que nós estamos, como eu falei anteriormente, é a adaptabilidade, né? Essa é uma característica que nós seres humanos temos, apesar de passar, obviamente, por momentos difíceis quando precisamos fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que estão assistindo, se não todos, né, estão em uma situação diferente da que gostariam de estar hoje, em alguma situação da sua vida. Mas a vida, por algum motivo, as coisas, enfim, os acontecimentos lhe trouxeram ao local que você está hoje. E aí? O que vai acontecer? Vai jogar tudo pro alto, vai deixar pra lá, vai esquecer dos objetivos, vai viver aí, deixar a vida me levar, etc. Não dá pra fazer isso, gente. Porque se a gente faz isso, como disse Lewis Carroll, eu acho, né? Em Alice nos Países das Maravilhas. Ele fala assim, pra quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Isso, eu levo essa frase assim a ferro e fogo mesmo, porque é muito verdade, gente. Se você não sabe que local você quer chegar, aonde você quer chegar, fica difícil. Fica bem difícil. Até o que eu falei no vídeo que eu postei aqui, eu não sei se vocês viram, eu acredito que sim. Então, o que eu quero dizer a mensagem principal, né, dentro das coisas que a gente está conversando aqui pra gente conseguir dificuldade em enfrentar as mudanças ao estabelecer nossos objetivos, exatamente. Porque às vezes quando a gente tem uma meta, um objetivo, não sabe lidar muito bem quando algo quebra esse ritmo. Às vezes você tá num ritmo bom e tal, tá aqui conseguindo atingir suas metas, e aí acontece alguma coisa que te derruba, né? Que quebra as tuas pernas, digamos assim. Acontece, gente. Acontece. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai se sentir frustrado. Você pode chorar, você pode se descabelar, você pode ficar triste. Tá tudo bem, não tem problema. É normal, tá? Só que você precisa, em algum momento, depois desse desequilíbrio, né, digamos assim, voltar pro eixo e pensar, racionalizar, né? Então, assim, eu sei que atualmente, nessa situação de pandemia, do que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas, como eu falei, perderam o emprego, tiveram que fazer outra atividade, enfim, tem muita gente aí que virou motoboy, que sabe e que não quer isso para o resto da vida. E isso é uma coisa, ter a clareza de que isso não é isso que você quer, é o primeiro passo para você estabelecer suas metas e ir atrás dos seus objetivos, certo? Agora, fica muito difícil quando a pessoa tá aqui vivendo, trabalhando porque tá ganhando dinheiro, acabar se acomodando, né? Então, isso é uma coisa que também pode acontecer, né? A pessoa, tô aqui trabalhando, acomodado, vivendo minha vida, um dia após o outro, vamos ver pra onde é que vai, né? Isso acontece muito. Só que um belo dia você pode acordar e perceber que aquilo ali não tá te fazendo feliz, que aquilo ali, na verdade, tá te consumindo, né? Você tá gastando tempo com uma coisa que você não vê sentido. E eu não quero aqui, obviamente, estimular ninguém a chutar o balde e ir atrás de fazer suas coisas. Eu acho que todas as mudanças e todas as escolhas profissionais, elas devem ser feitas com consciência e com um planejamento, certo? Com um planejamento. Às vezes as coisas acontecem na vida da gente e nos colocam em um outro caminho. E aí é uma outra história.
Mas em relação a escolhas, eu preciso fazer escolhas conscientes e com planejamento em relação a onde elas vão me levar. Porque uma coisa é certa, cada escolha que a gente faz na nossa vida, independente de ser no âmbito profissional ou pessoal, ela vai nos levar a um caminho diferente, certo? E se vai nos levar a um caminho diferente, eu preciso pensar nas consequências desse caminho e se esse caminho vai me fazer feliz. Se esse caminho vai me trazer a sensação e o sentimento que eu quero, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem escolhas baseadas em fatores que não obrigatoriamente são aqueles que vão lhe fazer feliz, né? Baseadas em fatores que um dia você achou que fossem lhe fazer feliz, mas que hoje não fazem mais. Isso pode acontecer também. Então, gente, como eu falei, ter clareza daquilo que você tem controle sobre, né? O que eu queria e quero deixar bem claro nessa conversa de hoje, nessa live de hoje, é que a gente precisa ter clareza daquilo que temos controle e do que não temos controle. Ana Luísa, situação econômica do mundo, eu tenho controle? Não tenho controle. Eu tenho controle se vai acontecer uma batida de carro? Eu não tenho controle. Não tenho. Claro que eu faço a minha parte de dirigir da melhor maneira possível, mas eu não tenho 100% de certeza de que do caminho daqui para o meu trabalho não vai bater o carro, né? Então, se bater, o que acontece? Aí vai ter que se adaptar a essa mudança. Você vai fazer todas as atitudes e comportamentos necessários que aquela situação exigem. Do mesmo jeito é na nossa carreira, na nossa profissão. Cada mudança e cada coisa que acontece, né, externamente, nos influencia internamente. Então, a gente precisa passar um tempo, pensar mesmo em relação, como é que eu posso dizer, digerir, né, tudo e pensar qual é a melhor atitude a partir daí, certo? E aí agora, gente, me contem aí, vocês acham que faz sentido isso que eu falei? Ou não faz, Ana Luísa? Na verdade, na minha carreira eu tô passando por uma situação diferente, enfim. Comentem aqui pra eu saber mais ou menos o que vocês estão achando. E outra pergunta. Vocês acham que atualmente, né, considerando tudo que está acontecendo, vocês estão tendo uma boa gestão da carreira? Vocês estão conseguindo manter o objetivo? Manter o olho no objetivo, né? Eu sei que é difícil, que muitas vezes a gente precisa... No momento estou fazendo... A gente precisa se adaptar, como eu falei, né? Mas o importante é que você consiga, em algum momento, planejar o seu retorno para a sua meta, né? Específica. A Naira comentou: no momento eu estou fazendo 2 atividades e é muito difícil conciliar. Uma é estável e outra é instável. Naira, realmente, assim, é uma coisa que é um desafio, né? E, assim como você, muitas outras pessoas buscam uma segunda atividade, né? Tem uma atividade estável e buscam uma outra atividade que seja mais autônoma, né? Digamos assim. E aí é o seguinte, é o que eu tava falando até hoje mais cedo aqui, né? Na minha casa. A gente precisa ter clareza daquilo que nos faz feliz, né? E como eu falei também, eu não quero estimular ninguém a chutar o balde e largar o que tem para poder fazer aquilo que deseja,
certo? É claro que o meu objetivo, principalmente na orientação das pessoas com quem eu trabalho, é traçar o planejamento para que essas pessoas cheguem na felicidade, né, dentro do trabalho. Então, assim, a conciliar as duas coisas, às vezes pode ser muito desafiador, mas pode ser uma fase, né? Pode ser um momento. Porque, como eu falei, a vida é feita de escolhas e a profissão também, né? Aliás, ainda mais. Na profissão a gente tem que escolher o tempo inteiro. E quando você escolhe aquilo que te faz feliz, aquilo que realmente faz sentido para você e que está alinhado com o seu propósito de vida, você encontra muito mais satisfação em fazer aquela atividade, né? E com relação à estabilidade ou instabilidade, eu acredito que você esteja se referindo à questão de concurso público, talvez, né? Que é uma coisa que realmente no Brasil e aqui no Nordeste, enfim, no Brasil de maneira geral, as pessoas veem realmente como uma coisa muito estável, como a melhor coisa do mundo, enfim. Mas a gente tem que sempre pensar, será se isso me faz feliz? Será se é isso mesmo que eu quero, né? E se não for o que você quer, se você não se sentir realizada no que você faz, você pode sim planejar o momento de sair disso. Não tô dizendo pra você sair agora, tá? E nem que um dia você vá sair. Mas se realmente fizer sentido pra você, eu particularmente apoio, né, quando as pessoas querem ir em busca dos seus sonhos. Mas é claro que buscar os seus sonhos, os seus objetivos, precisa ser estruturado, precisa ter vontade, precisa ter clareza, precisa ter determinação, né? Precisa ter dedicação. Então, é um caminho que não é fácil, né? Que não é fácil. Que, inclusive, eu decidi fazer também, até compartilhando aqui um pouco da minha vida, né? Porque todo mundo que tá aqui me conhece, né? E sabe disso, mas é uma coisa que eu também decidi fazer, né? Claro que talvez não tenha sido uma escolha 100% racional, né? Eu me encontrei nessa situação e hoje eu tô muito mais feliz, né? Nesses últimos meses, na verdade, eu tenho planejado muitas coisas profissionais exatamente alinhadas com aquilo que eu gosto de fazer, né? E isso tem me deixado muito feliz. Eu acredito que é possível, sim, você ter a estabilidade na instabilidade. Não sei se ficou claro, mas o fato de você ser autônomo não quer dizer que você está instável. Isso se faz, essa estabilidade se faz quando você tem um planejamento claro, né, dos seus objetivos e do que você está fazendo, de cada passo que você faz, né? Cada atitude dentro do seu negócio, porque isso é um negócio. Você ser um profissional autônomo é um negócio. E você precisa ter clareza de que cada atitude dentro do seu negócio precisa ter um objetivo, precisa ter um planejamento estratégico envolvido. Cada palavra que você fala para o seu cliente, enfim, tudo, todas as decisões, tudo tem que ser muito bem pensado, né? Gente, acho que é isso. Vocês ficaram com alguma dúvida? A gente falou pouco, falei muito aqui, na verdade, mas foi rápido, né? Acho que eu falei um pouco rápido. Mas eu quero saber o que ficou de aprendizado, o que ficou de dúvidas, o que vocês sentem e querem, né, que eu fale ainda. Podem ficar à vontade. Laiane Priscila entrou. Oi, Laiane, seja bem-vinda. Macedo Júnior, Diego, Cláudio, Matheus, tudo bom, Matheus? Yuri, o pessoal todo entrou aqui, legal. Planejar o negócio, Macedo tá perguntando aqui. Macedo, na verdade, o planejamento de um negócio, ele é uma coisa muito ampla, porque envolve várias etapas, né? Primeiro você vai buscar entender qual é o objetivo do seu negócio, qual é a missão do seu negócio, qual é o propósito dele, né? Depois de estabelecer esse propósito, você vai estabelecer
qual é a sua meta mais a curto prazo, né? Porque é como se a sua missão dentro do seu negócio fosse a sua atividade diária, fosse o sentido, né? O sentido dentro do seu negócio. Depois que você estabelece essa missão, né, que é o sentido, o propósito, você vai estabelecer o que as empresas chamam de valores também, né? E os valores, eles são coisas que o dono do negócio tem e que quer que o seu negócio tenha e transpareça. Então, o que eu quero dizer para o meu cliente que eu sou, né? O que eu quero dizer para o meu cliente que eu sou? Depois disso, você vai começar a fazer o seu planejamento estratégico, envolvendo planejamento de marketing, né? Que é uma coisa que muitas pessoas não têm tanta afinidade, mas que é importantíssimo, porque o marketing, ele não é simplesmente venda, compre, oi, tá aqui meu produto, compre meu produto. Não se trata disso. Marketing é você oferecer a coisa certa para a pessoa certa. Então, para você oferecer a coisa certa para a pessoa certa, você precisa ter clareza de quem é o seu público, você precisa ter clareza de para quem você quer vender, né? Então, tudo isso. Então, o planejamento de negócio, ele na verdade é algo bem mais amplo, que a gente precisaria de muita conversa aí para poder ficar mais claro, né? Tô vendo aí que outras pessoas entraram, né? Construtora Vasconcelos aí prestigiando a minha live, a Dani, Diego também, olá, sejam bem-vindos. Como a gente estava falando aqui, pessoal, para vocês que entraram agora, sobre planejamento de carreira e planejamento de um negócio especificamente, né? Quero saber se vocês têm alguma pergunta, na verdade, em relação a conteúdo mesmo, o que eu queria deixar de mensagem para vocês aqui. Os desafios que a gente encontra hoje em relação a planejar a nossa carreira são muitos, obviamente, e depende, claro, de cada indivíduo, né? A Naira colocou na participação dela que um dos desafios que ela tem é lidar com duas atividades em paralelo. Isso é um desafio gigantesco e cabe aí uma decisão, né? Se você vai manter isso, se não, enfim, cada escolha vai ser te levar a um caminho diferente, né? Um desafio importantíssimo do que a gente está vivendo hoje é a mudança do mercado. Gente, o mercado mudou muito. A forma que as pessoas consomem mudou muito, 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 muito. Você pode pensar aí na sua casa, né? Qual foi a última vez que você saiu para comprar alguma coisa? Pode ser que tenha sido ontem, mas também a grande probabilidade é que tenha sido há um tempo já, né? Que você esteja comprando mais as coisas pela internet, que você esteja resolvendo mais coisas de casa. Enfim, a forma de consumo das pessoas mudou muito. E isso faz com que todos nós, né, que temos um negócio, que temos um objetivo profissional e que trabalhamos de uma maneira geral, também precisemos nos adaptar. Então, isso é um desafio muito grande, né? Principalmente para quem trabalha com produtos mesmo, né? Para quem vende alguma coisa. Enfim, foi algo que realmente desafiou as pessoas e que está nos desafiando cada vez mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que as mudanças ainda não acabaram, viu? Eu acredito que muita coisa vem por aí. Por exemplo, no mundo do trabalho, eu, pelo menos, conheço muitas pessoas que o emprego nunca nem pensou em ter home office. Nunca nem pensou. Mas, por uma questão de necessidade, né, muitas empresas tiveram que se adaptar a essa nova modalidade. E essa nova modalidade exige uma série de adaptações nossas também, né? Nossas também, porque trabalhar de casa é muito bom, é muito confortável, você tá na sua casa e tal. Só que tem um probleminha, né? Quando você trabalha em casa, você tem uma série de outras obrigações que estão ali concorrendo com o seu trabalho. Então, principalmente as mulheres nessa mudança, né? Tiveram uma jornada a mais na própria casa. Imagine aí, você tá em casa, tem que trabalhar, tem que participar da reunião com seu chefe, ou enfim, com qualquer pessoa no seu trabalho, mas seu filho tá chorando, mas tem que fazer a comida, porque as pessoas secretárias
Muitas foram dispensadas, né, digamos assim, pelo menos temporariamente. Então, olha aí, imagina o quanto de coisa que tá desafiando essa pessoa, né? O quanto de desafio que ela tá tendo. Então, assim, são muitas mudanças em pouco tempo, o que exige da gente um autocuidado muito grande, né? Uma paciência muito grande, uma capacidade de resiliência muito grande. A Naira falando, muito difícil home office com filhos, muito, com certeza. Com certeza é difícil mesmo. Eu já acho assim que além da questão de lidar com o trabalho, ainda tem a questão da tarefa, né? Esqueci de comentar esse fato, né? Se o filho tiver em idade escolar, tem que ajudar com a questão da escola. E isso provavelmente vai demorar mais a se normalizar, né? A questão da escola, que eu acredito que é um dos últimos setores que vai normalizar, digamos assim, né? Então, eu acho que o principal em relação a manter o foco dos nossos objetivos é adaptabilidade. Eu acho que a palavra é adaptabilidade. E adaptabilidade não significa dizer que você deixou pra lá, que você esqueceu o seu objetivo, que você não quer mais, que isso não é mais pra você, né? Mas sim que é você entender que, peraí, isso aconteceu que me deixou em uma outra situação que eu não esperava, mas tá tudo bem. Eu vou seguir aqui nesse caminho por enquanto e eu vou planejar o meu retorno para o meu objetivo. Eu vou planejar o meu retorno para o caminho que realmente eu quero, que realmente me faz feliz. Então, como lidar com esses desafios, eu acho que a chave é essa. É você se adaptar às mudanças que o contexto lhe traz. Porque não adianta só deixar a vida me levar e pronto. Não, agora isso aqui não é mais pra mim, eu vou fazer isso aqui porque a vida me trouxe pra cá e pronto. Se você for assim, você vai chegar em qualquer lugar e achar que tá feliz e não tá, né? A Lilian colocou, às vezes não damos conta e acabamos duvidando de nós mesmos. Exatamente. Exatamente, né? Às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e que a gente vai achando que é isso mesmo, eu tenho que fazer isso aqui mesmo, é essa atividade aqui que eu tenho que fazer. E na verdade, você estava bem, né, no seu objetivo e alguma coisa aconteceu que te tirou desse foco. Mas essa questão da dúvida de si mesmo é uma coisa que acontece, acho que em vários momentos da nossa vida, né, Lilian? Porque somos o tempo todo, a gente na verdade se testa o tempo todo em várias situações. E eu acredito que é uma coisa muito frequente porque as coisas, os desafios, eles vêm, né? Os problemas, eles vêm. A gente precisa saber lidar com eles. O que a gente precisa é disso, saber lidar com eles. Saber questionar esses problemas. Uma coisa que eu acho muito válida de fazer é racionalizar, né? É racionalizar. Eu mesma também já passei por um momento muito difícil na minha vida profissional. Na verdade, foi por um momento na minha vida pessoal que impactou na minha vida profissional. Que é uma coisa, gente, que as pessoas às vezes esquecem, né? Não, eu quando vou pro meu trabalho, deixo meus problemas em casa e pronto, e acabou. E não tenho problemas no trabalho. No trabalho é só eu e o trabalho e pronto, e acabou. Tem gente que vai ter uma super facilidade de se manter concentrado no seu trabalho quando tá vivendo alguns problemas na vida pessoal. Mas tem alguns problemas e tem algumas pessoas que não conseguem. E isso tá tudo bem, gente, tá tudo bem, não tem problema, tá? Isso é normal. É normal que você se sinta afetado no seu trabalho, mesmo que você esteja vivendo um problema na sua casa. Por exemplo, dificuldade financeira. Gente, dificuldade financeira, quem passa por aperto financeiro é um negócio que tira o sono da pessoa. Aí se tira o sono da pessoa, não vai afetar no trabalho? Claro que afeta, né? Claro que afeta. Então, assim, quando você às vezes passa por um momento difícil na vida pessoal, você começa a se duvidar na vida profissional, se questionar, né? Duvidar da sua capacidade na sua profissão. Eu não tô conseguindo me concentrar. Eu não tô conseguindo fazer meu trabalho. Eu não tô conseguindo. Eu não entreguei as coisas no prazo.
Gente, às vezes a gente não percebe, né? O quanto que a nossa vida pessoal interfere em relação a isso, tá? E não só isso, até a própria vida profissional também. Às vezes tem coisas no nosso trabalho que afeta a gente de alguma forma e que a gente não percebe. Uma coisa também que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que me procuram dizendo assim, ah, Ana Luísa, eu não gosto do meu trabalho. Tá, mas você não gosta do seu trabalho, é da sua atividade que você está fazendo. Você não gosta do seu emprego, do local que você está trabalhando, né? Ou você não gosta da organização em que você está inserido, né? Porque independente da sua área de trabalho, da nossa área de trabalho, a gente sempre está inserido em alguma organização, em algum tipo de sistema, né? Digamos assim. Então, mesmo que, por exemplo, um médico tenha um consultório, esse médico ele está dentro da organização dele, ele trabalha dentro das regras do consultório, de plano de saúde, enfim, tem as regras de lá. Assim como sei lá, operador de telemarketing trabalha numa organização específica, né? Então a gente tem que se questionar em relação a esses três aspectos. Se eu não estou me identificando com a minha profissão em si, que é com o meu emprego, ou desculpe, com a minha atividade, com o meu trabalho, se é com o meu emprego, alguma situação no meu emprego, né? A função, às vezes, que eu estou inserido não tem a ver comigo, enfim. Ou se é com a organização em que eu estou inserido. Por que, que eu gosto de fazer essas três perguntas, né? Questionar a pessoa em relação a essas três coisas. Porque às vezes a pessoa gosta da profissão que escolheu, mas está tendo muito problema no local em que está e por isso acaba generalizando essa, essa vontade de sair daquilo, entende? Essa vontade de não querer mais aquilo. E isso é perigoso porque na verdade você pode ter feito a escolha certa da sua profissão, né? E aí você vai mudar para uma outra coisa que pode ser que também não te faça feliz, né? E aí já é um outro processo que pode gerar um adoecimento, enfim. Macedo colocou aí, tempos difíceis precisamos enfrentar as dificuldades. É isso mesmo. É isso mesmo, as dificuldades elas existem, né? E vão existir sempre, não adianta a gente se iludir, achar que um dia a gente vai viver a vida tranquilamente, que vai ficar igual aquela cena de filme que a gente vai pra praia, fica lá sem pensar em nada, né? Só vendo o mar indo e voltando. Isso não acontece, né? Claro que existem momentos muito bons que a gente consegue de se desligar, né, dos problemas, se desligar das dificuldades. Mas a vida como um todo ela é cheia de desafios. E a vida profissional ainda mais. Eu acredito que isso acontece principalmente por uma coisa. Que acho que todo mundo, quem aqui está no mercado de trabalho sabe disso. Uma coisa é quando a gente se prepara para o trabalho, quando a gente está na faculdade. Outra coisa completamente diferente é quando a gente começa a trabalhar. É quando a gente começa a ir todo dia, a fazer as atividades, a correr atrás dos nossos objetivos e tudo. Então não existe escola, gente. Não existe escola, não existe faculdade, não existe nada que vá te dar uma experiência tão completa quanto o mundo do trabalho real, né? E assim, tem coisas que você vai precisar aprender, a gente precisa ter a clareza e ter em mente que tem coisas que a gente não aprendeu na faculdade. Eu, Ana Luísa, não aprendi nada sobre tudo que eu tô trabalhando hoje na faculdade. Eu tô fazendo novos cursos, enfim, você tem que se renovar e você tem que buscar fazer aquilo que você quer, de acordo com o seu objetivo. Não é isso? Gente, falei muito, né? Acho que é isso, né? A principal mensagem de hoje era essa, era trazer um pouco de ânimo para vocês e também colocar vocês para pensar o seguinte: nós estamos quase em outubro, né? Finalzinho de setembro. Próxima semana já é outubro. Então, outubro já é o mês 10, né? Com outubro aí começando, vão faltar exatamente 3 meses para acabar o ano, né? Outubro, novembro e dezembro. 3 meses para acabar o ano. Ana Luísa, tá perdido, já estamos no final do ano. Já começou o BR Obró,
Então não tem mais jeito de fazer nada. Só que tem, gente, 3 meses são 90 dias, né? 90 dias. Dá pra fazer muita coisa em 90 dias, viu? Muita coisa em 90 dias. Ah, mas eu não consigo executar as coisas que eu planejo, que eu quero, por conta da situação econômica, enfim, por uma série de fatores. Não tem problema. Não tem problema se você não conseguir pôr em prática tudo o que você quer, tá? O importante é que você comece a se planejar e que você comece a ter clareza dos seus objetivos, que eu acho que é o principal, tá? Principal. Uma vez que você sabe os seus objetivos, aonde você quer chegar, em que lugar você quer estar profissionalmente daqui a 5, 10, 15 anos, quando você tem essa clareza, fica muito mais fácil você conseguir pôr em prática tudo aquilo que você precisa, tá? Então, assim, nesses 3 meses, busquem saber qual é o seu objetivo profissional real da sua vida. Se questionar real, né? O que realmente você está fazendo, se realmente é isso que você quer, se você gosta de outra atividade, busque entender essa outra atividade, busque conhecer essa outra atividade e realmente pensar se ela tem a ver com você. Porque isso é importante. Não adianta só você romantizar uma outra profissão e querer essa outra profissão porque o fulano tá ganhando bem nessa profissão. O fulano tá ganhando bem nessa profissão porque ele tá se dedicando, porque ele gosta, porque ele se identifica, né? Remuneração é um plus, né? Digamos assim. O salário, ele é um a mais, é o que vem, é a consequência. Se preocupe com o processo, se preocupe com aquilo que vai te trazer satisfação, porque aí você pode trabalhar feito louca, mas isso não vai te cansar tanto quanto te cansaria se você estivesse fazendo uma atividade que fosse maçante, né? Porque é muito ruim a gente estar numa atividade maçante. Acho que é isso, pessoal, a mensagem. Espero que vocês tenham gostado, né, da live. Foi uma live rápida, não foi de 1 hora completa, né? 45 minutos aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma. E eu quero informar também, né, falar também, que na próxima quinta-feira também vou fazer outra live. Vou fazer agora uma live por semana, tá? Pelo menos uma live por semana. Também posso ver aí possibilidade de outros temas com parceiros e tudo. Essa live vai ficar gravada. Então, se você viu alguma coisa que eu falei, ou enfim, algo que, se você achou um conteúdo valioso, salve ou então compartilhe, mande para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Enfim, eu espero que tenha contribuído, tá? E na próxima semana a gente vai ter outra live, né? No caso, a live da próxima semana eu planejo, né? No meu planejamento, eu quero falar de reorientação profissional. Então, eu quero falar da segunda escolha profissional. Acho que algumas pessoas aqui podem se interessar. Ou seja, como fazer o planejamento para você mudar de carreira, né? É mais ou menos isso que eu vou falar. E é isso. Fiquem ligados, tá? Tô sempre postando aqui. E qualquer coisa, mensagem, direct, fiquem à vontade. Obrigada, boa noite.